Uma marca. Todo mundo carrega consigo uma marca. Algumas são invisíveis e você consegue passar despercebido. Mesmo aqueles que carregam poucos traumas têm consigo suas marcas positivas, seja da boa educação, da honestidade e outras coisas que levam da vida e a infância que tiveram. Mas algumas marcas são visíveis, estampadas, impossíveis de apagar e podem destruir o mental e o moral de qualquer pessoa. Num mundo onde ser um jogador de futebol profissional é um sonho para tantos meninos e chegar nos maiores clubes do mundo é um privilégio para tão poucos, o lateral direito Vinícius Tobias conseguiu se destacar e vestir camisas pesadas que para alguns só seria possível nos sonhos ou no videogame. Mas a situação e as marcas que o jogador carrega pela sua história fazem qualquer pessoa pensar 10 vezes antes de aceitar trocar de vida com ele para carregar as marcas que ele tem. Mas você sabe do que é que eu tô falando? Sabe a triste história do jogador e como é que o Vinícius Tobias tá agora? Bom, fica tranquilo que eu vou te contar melhor tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes, se você não é um inscrito aqui no canal, posso te pedir uma gentileza? Se inscreve aqui agora para você apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Se você ainda não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa e aqui todos os dias eu trago para vocês as principais notícias, histórias e curiosidades de futebol para você ficar ligado em tudo o que acontece no mundo da bola. Então dá essa moral pro Rodrigão, vai, se inscreve aqui agora e deixa um like no vídeo, beleza? Recentemente, vários portais informaram que o Manchester City da Inglaterra está interessado na contratação do lateral direito do Flamengo, o Wesley, que já jogou até pela seleção brasileira recentemente. E o Flamengo, que já recebeu sondagens pelo jogador do Atalanta, de outras equipes do futebol europeu, sabe que em algum momento vai precisar encontrar um substituto para o lateral. E um bom substituto, porque a torcida do Flamengo é extremamente exigente e a pressão no clube carioca é terrível para qualquer jogador. O nome que mais apareceu em portais sobre um possível interesse do Flamengo já visando a saída do Wesley seria justamente o do brasileiro Vinícius Tobias, de 21 anos, que hoje joga pelo Shakhtar Donetsk. E o garoto é mesmo muito talentoso, não vi nenhum jogo dele, mas vi alguns vídeos do Vinícius e assim, bom jogador, tá talentoso, tem um trato com a bola, é rápido, forte, enfim, seria uma baita reposição para o Flamengo. Para quem não conhece o Vinícius Tobias, ele foi revelado pelo Internacional, era tratado como uma das maiores promessas das categorias de base do Colorado e nem chegou a estrear no profissional do clube gaúcho. Só pelas passagens que ele teve na seleção de base, onde ele foi titular em várias categorias, jogando muita bola, ele foi então contratado pelo Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Irmão, o garoto sequer estreou no futebol profissional pelo Inter e o Shakhtar topou pagar 6 milhões de euros pelo lateral direito. A gente está falando aqui de quase 37 milhões de reais. Tem que ser muito bom de bola para valer tudo isso antes mesmo de estrear no profissional. E ele foi pro Shakhtar e mal jogou no time de cima. Era um jogador ainda em formação, mas mostrava tanto talento com a seleção que o próprio Real Madrid fez um acordo com o Shakhtar para ter o jogador por empréstimo e que ele iria para a equipe merengue se mostrasse potencial. Depois seria contratado e o Real, em contrato, acordou pagar 18 milhões de euros pelo jogador, 3 vezes mais do que o Shakhtar havia pagado para tirar ele do Inter. Ele fez apenas uma partida pela equipe principal do Real Madrid, foi campeão por lá, pousou pra foto com o Vinícius Júnior, com o Rodrigo, mas enfim, foi mais utilizado pelo Real Madrid na base mesmo, no Real Castilha. Por lá ele fez bastantes partidas. Mas ao fim do contrato de empréstimo, o Real Madrid decidiu que não ia fazer o investimento no jogador. Por isso, ele deixou o Real e voltou para o Shakhtar na Ucrânia. Só que as coisas para ele no Shakhtar melhoraram demais. O clube ucraniano passou a utilizar mais o jogador no time de cima, ele vem jogando muito bem, dando muitas assistências e aos poucos foi ganhando seu espaço no time também. E ser alvo do Flamengo, um clube gigante, mostra que o jogador segue muito bem avaliado. E cara, todo mundo sabe que jogar no Flamengo projetaria o jogador, principalmente aqui, muito mais do que qualquer partida pelo Shakhtar Donetsk. E é bom lembrar que o garoto só tem 21 anos, até aqui é uma carreira sensacional. Profissionalmente, o Vinícius Tobias tem uma vida de sucesso que, vamos ser sinceros,
qualquer um aqui sonharia em ter. Mas o problema é que nem tudo são flores na vida do jogador, e ele viveu uma das paradas mais bizarras do mundo da bola e que na verdade é algo que ninguém jamais desejaria passar. Desde muito novo, o jogador vivia um relacionamento com a influenciadora digital Ingrid Lima, e o jogador viveu os percalços de todo e qualquer relacionamento, principalmente quando se é tão jovem, em que não se pensa direito, tudo a briga é motivo para separação e depois volta, termina de novo e briga mais uma vez, você sabe como é. Algo completamente normal na vida de quem é jovem, você deve ter tido as suas namoradas, enfim, vai, separa, volta, algo, enfim, comum. O problema é que entre essas separações, parece que ele teve alguns outros relacionamentos e a sua contraparte também. E quando ela enfim ficou grávida, gestante, o jogador acreditava que a criança era fruto da relação dos dois. Ele fez ensaio fotográfico com a mulher grávida, se declarou várias vezes na rede social. Pelo que parece, era um sonho mesmo do Vinícius Tobias ser pai. O problema é que havia a desconfiança que ele podia não ser o pai da criança. E aí, resolveram fazer um exame de DNA. E eu não sei exatamente quando foi que surgiu a brilhante ideia na cabeça do Vinícius Tobias, antes do exame de DNA, de fazer uma tatuagem, escrito o nome da garotinha que ia nascer. Bom, e eu nem preciso dizer que assim que o DNA saiu, a bomba caiu no colo do jogador. A criança era filha de outro cara. O rapaz trabalhava como entregador de açaí e nesse período em que ela estava separada do Vinícius Tobias, acabou se envolvendo com ele e engravidou. Jogador brasileiro, Vinícius Tobias, famoso. Chegou uma nova informação, rapidamente. Eles eram namorados de infância. Então já tem é, histórico. Os pais dela emanciparam ela com 15 anos de idade para ela acompanhar ele quando ele foi jogar fora. Ai, namorada de infância Logo do cedo. jogador. Ele foi vendido em Peraí, 2022. Namorada de infância. Do jogador. E não do açaí. 2022. Ele foi vendido por 6 milhões Então, de assim, euros. se foi vendido 6 milhões de euros. Gente, Foi pro mulher, tu Shakhtar. deu É. mole, menina. Tu deu mole. Tu foi trouxa. Como é que tu me rasga o bilhete da Mega Sena? 6 milhões, ele foi vendido. Não, ele foi vendido, né? Agora vai ter que vender açaí, garota. Ainda vai ser corna do açaí ainda. Escuta o que eu tô te falando. Era melhor ser corno do jogador do que ser corno do açaí. Então, Corno é o último a saber. Não, mas não é isso, O Cariúcha. corno é o último a saber. Eu fui Mas a não é última só a saber. a questão de O ser bairro corno, não. inteiro sabe, todo mundo sabe o que ele rolando. estava enganando ele. Peraí, então, de 50 mil ele tava pagando Pra bancar e o os cara dois do açaí. estavam usufruindo dessa palhaçada. É isso isso que eu aí, tô... cara. Ela fez um post agora no Instagram dizendo que ela não traiu o jogador. Mas ela fez foto com o jogador de barriga grande. Amor, ela enganou sim o jogador. enganou, Ela disse enganou. que o jogador... É, então quer dizer... Do neném junto com o jogador. Faltou sim próximo. Para, Léo, eu não vou. Gente, isso é sério. O amante Isso é sério. assistiu o parto. Imagina. Uma marca. Todo mundo carrega uma marca. Algumas são invisíveis e você consegue passar despercebido. Mesmo aqueles que carregam poucos traumas têm consigo marcas positivas, seja da boa educação, da honestidade e de outras coisas que levam da vida e da infância que tiveram. Mas algumas marcas são visíveis e impossíveis de apagar e podem destruir o mental e o moral de qualquer pessoa. Pra quem é da bola, eu não preciso nem dizer o quanto esse meio é cruel e maldoso. E pra quem não é da bola, acredite, você não queria estar na situação do Vinícius Tobias, irmão. Não, porque das arquibancadas, de dentro do campo, tudo que vai vir é pouquíssima, zero, nenhuma inexistente compaixão, tá? Se nas redes sociais ninguém perdoaria e sempre iam zoar o cara por isso, no campo, na bola, não é diferente. Porque é assim que funciona, nas redes sociais ou no futebol, as pessoas são maldosas. Imagina com esse negócio ainda de tatuagem. Irmão, é algo completamente inevitável, talvez incorrigível no futebol. A Ingrid assumiu o relacionamento com o pai da criança e eles estão juntos até hoje.
O Vinícius Tobias não tem mais nada a ver com isso, entendeu? Não é filha dele, a mulher é ex-mulher dele agora, não tem mais nada a ver com essa situação. Só que a gente tá num tempo de rede social, em que não dá pra você simplesmente mudar de cidade, estado, país e tudo acabou. Não, velho, o que você fizer vai te acompanhar pra sempre. Ainda mais pra um jogador de futebol famoso. Com a família, com a garotinha, com a ex-mulher, com o cara lá que trabalhava entregando açaí, não tem nada a ver mais com o Vinícius Tobias. O que ele tem que explicar é a tatuagem que ele tem no braço e, enfim, por que Maitê? Mas vamos ser sinceros que vai ser muito difícil ele encontrar algum lugar que ele precise explicar o porquê da tatuagem. Todo mundo no mundo já sabe disso e quem não souber vai pesquisar assim que souber o nome dele. E meu amigo, a chance desse cara jogar no futebol brasileiro, no Rio de Janeiro, com a galera mais sacana do planeta e ainda mais com essa história que ele carrega, é praticamente zero. Irmão, a gente tá falando do Rio de Janeiro, os caras fazem piada com tudo. Esquece, irmão. Como dizem os próprios cariocas, não é segredo, né? Não tem como. A gente tá falando de um jogador do Real Madrid que foi trocado por um entregador de açaí. Nada contra a profissão, digna como qualquer outra. Mas irmão, seria como, sei lá, se a mulher do Elon Musk desse em cima do Chico Moedas. É muita discrepância. E sem hipocrisia, vamos parar de fingir que não existe o que todo mundo sabe que existe, né? E eu termino essa história te perguntando, sabendo de toda a história do Vinícius Tobias, você trocaria de lugar com ele, de vida com ele, pra ser um jogador de futebol famoso, jogando no Shakhtar, no Real Madrid? Mas com essa história que o cara carrega, porque você sabe, é pesado, né, irmão? Infelizmente, é pesado demais e é um histórico que pra onde você for, você vai carregar, não tem jeito, né, velho? E diz pra mim, ele deu sorte ou deu azar? Comenta aqui, quero saber a sua opinião, não esquece do like no vídeo, beleza?